Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. A semana está começando com o JR23 aqui na tela da TV que mostra você. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, você que nos dá o privilégio da sua audiência pelo canal 23, simultaneamente em nossas redes sociais, também aqui. É o programa produzido, apresentado, gerado de Franca para todo o Brasil e é por isso que eu sempre brinco, né? Tá na boca do povo, tá na palma da mão, é o JR23 de maneira tecnológica, esse ano aí de 2026, um pouquinho diferente, mas trazendo sempre as informações do dia a dia para você que nos acompanha na tela da TV que mostra você. Produção, já joga na tela alguns dos destaques da edição do programa de hoje. O furto de hidrômetros tem se tornado uma preocupação crescente e motivou um alerta da Sabesp aos consumidores. O governo de São Paulo anunciou um pacote robusto de ações em habitação, urbanismo e desenvolvimento territorial para todo o estado. Na região administrativa de Franca, 870 famílias serão beneficiadas com novas moradias. Em São Paulo, não é mais necessário fazer a baliza para ser aprovado no exame para carteira de habilitação. O ano de 2026 já começou com recorde de temperatura. O Observatório Europeu Copérnicos anunciou nesta terça-feira que o mês de janeiro está entre os 5 mais quentes já registrados. Esses são apenas alguns dos destaques que você vai acompanhar aqui na edição do programa de hoje no JR23. Calma, porque tem muita informação também, é claro, né, do mundo da bola, aquilo que aconteceu, orientações, mesmo estando aí em meio à folia do carnaval. A nossa primeira parada e já já a gente está de volta. Professores como eu saem de férias, mas respeito e atenção não podem sair. Os perigos no trânsito seguem. Às vezes até aumentam. Pressa na estrada, carro sem revisão, álcool. E tem um montão de atropelamentos na cidade porque as pessoas não respeitam a faixa. Ou melhor, não respeitam o outro. Pare sempre antes da faixa. A obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Não se distraia com a paisagem, jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem, custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Férias são para aproveitar a vida. Leve a atenção e o respeito na bagagem. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Toda boa viagem começa com um bom planejamento, ainda mais se for no meio da natureza. Quem visita cachoeiras, por exemplo, sabe que para aproveitar com segurança é preciso responsabilidade e muita atenção. Por isso, antes de se aventurar, cheque a previsão do tempo. Procure saber mais sobre as trilhas e a presença de animais no local. Chegando lá, avalie o lugar. Fique atento às correntezas e muito cuidado com as pedras. Elas podem ser bem escorregadias. Agora, se você notar um aumento repentino no nível da água, se ela ficar barrenta ou se de repente aparecerem galhos e folhas na correnteza, fique ligado. Pode ser uma cabeça d'água chegando. Elas acontecem quando uma grande quantidade de chuva cai na cabeceira do rio e ao longo de um curso de água. Ao menor sinal, saia correndo da água e se afaste da cachoeira. Lembre-se, a prevenção começa com o conhecimento. Defesa Civil, somos todos nós. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.
Já estamos de volta aqui no JR23, uma alegria estar aqui em mais uma semana, começando, né? Para muitos aí uma segunda com cara de sexta ou de sábado, talvez, quem sabe, né? Muita gente de boa, tranquilo, mas também muita gente trabalhou nessa segundona, né? Ou ainda estão trabalhando. Tem gente que trabalha amanhã também, na terça-feira, em pleno carnaval. Afinal, muitas coisas não podem parar, né? E é claro, na luta do dia a dia, você também ficando bem informado aqui na tela da TV que mostra você. Vamos trazer agora um problema grave, né? Nós falamos muito aqui no programa sobre furtos de patrimônio, né? De casas, de comércios, também de fios. Mas agora uma outra situação que tem preocupado bastante, claro, as vítimas, mas também as autoridades, são os furtos de hidrômetros. Teve um aumento expressivo no número de casos de furtos de hidrômetros aqui na cidade. O alerta, inclusive, está sendo feito pela própria Sabesp. Vamos acompanhar a matéria. O furto de hidrômetros tem se tornado uma preocupação crescente e motivou um alerta da Sabesp aos consumidores. Em Franca, o número de ocorrências registradas quase triplicou em um ano, gerando transtornos no abastecimento de água, prejuízos financeiros e riscos de desperdício do recurso. Dados da companhia mostram que, entre janeiro e dezembro de 2025, foram contabilizados 599 furtos de hidrômetros, contra 224 casos no mesmo período de 2024, um aumento de 167%. A retirada dos medidores pode provocar vazamentos, quedas de pressão na rede e danos às instalações hidráulicas dos imóveis, além de custos adicionais para reparos. Segundo a Sabesp, além de impactar diretamente os moradores, esse tipo de crime também afeta o sistema de abastecimento como um todo. Por isso, a empresa tem atuado em conjunto com as autoridades policiais para identificar os responsáveis e reforçar ações preventivas. Ao constatar o furto do hidrômetro, a orientação é que o morador registre imediatamente um boletim de ocorrência, BO, e entre em contato com a Sabesp para solicitar a reinstalação do equipamento. O atendimento pode ser feito pela central 0800 055 0195, pelo WhatsApp 11 33 88 8000 ou pela agência virtual. A substituição do hidrômetro é gratuita mediante apresentação do BO. Caso o documento não seja apresentado, o cliente poderá ser responsabilizado pelo custo do novo equipamento, conforme regulamentação da Arcesp. Durante o período em que o imóvel ficar sem o medidor, a cobrança pelo consumo de água será feita com base na média anterior ao furto. Após a reinstalação, o faturamento volta a considerar o consumo real. A Sabesp reforça a importância da atenção da população para movimentações suspeitas próximas aos hidrômetros. Em caso de tentativa ou ocorrência de furto, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar, pelo telefone 190, ou repassar informações de forma anônima pelos canais oficiais da companhia. A colaboração dos moradores, inclusive com o envio de imagens de câmeras de segurança, é considerada fundamental para inibir esse tipo de crime e garantir o bom funcionamento do sistema de abastecimento. A empresa afirma que seguirá intensificando ações conjuntas com a polícia e campanhas de orientação aos clientes para reduzir os casos. E ainda tratando de um assunto que mexe, né, com a vida de todos nós, alguns concordam, outros não concordam, algumas mudanças que estão sendo feitas em relação aí àqueles que vão se candidatar a futuros motoristas, né, para tirar a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Muitas mudanças foram feitas, aliás, nós trouxemos aqui para você reportagens especiais no JR23. E é claro que a falta da exigência aí de aulas das autoescolas, também, né, o fim da obrigatoriedade, melhor explicando para você que está acompanhando, fim de exigência de baliza, tudo isso foram medidas anunciadas e que já estão sendo colocadas em prática, e essas medidas provocaram uma corrida, um aumento no número de pessoas que querem a emissão da CNH. Em São Paulo, não é mais necessário fazer a baliza para ser aprovado no exame para carteira de habilitação. A mudança está em linha com as novas diretrizes nacionais para aprovar novos condutores. A prova agora é baseada nas infrações do Código Brasileiro de Trânsito. O número de aulas obrigatórias caiu de 20 horas para apenas 2. Instrutor há 16 anos, Adriano diz que ainda continua ensinando tudo o que é fundamental para os novos condutores. Continuo ensinando baliza, às vezes dependendo do desenvolvimento do aluno, eu ensino a baliza também entre um carro e o outro, né?
continua passando o mesmo conhecimento. Porém, na prova, eu acredito que fica um pouco mais fácil, né? Em janeiro deste ano, foram feitos 1.700.000 pedidos de carteira nacional de habilitação. Um número muito maior do que os 369 mil pedidos de janeiro de 2025 vem depois das mudanças nas regras para conseguir a permissão para dirigir. Desde dezembro, quando começaram a valer as novas regras, foram feitos mais de 3 milhões de pedidos de CNH, com quase 300 mil documentos efetivamente emitidos. O número de pessoas que concluíram os cursos teóricos de formação multiplicou por 4, de 196 mil em janeiro de 2025 para 894 mil em janeiro deste ano. Um dos principais objetivos das mudanças é facilitar o processo e reduzir o número de pessoas que dirigem sem habilitação. A estimativa é que 20 milhões de condutores estejam irregulares no país. Para este especialista, as mudanças trazem avanços nesse sentido, mas o desafio de trazer mais segurança ao trânsito permanece. Da forma como estava até o ano passado a formação de condutores, ela não trazia melhoria nenhuma para a segurança nas cidades. Da forma como vai passar a estar, eu também não tenho garantias de que vai melhorar ou piorar. Se você tem as pessoas dirigindo já sem habilitação, sem capacete, ela passar por uma mínima formação no site da Senatran e uma prova, é melhor. Não é o ideal. Bom, e do trânsito agora a gente fala sobre a habitação. E a notícia é boa. Investimentos que foram anunciados nos últimos dias pelo governo do estado para a construção de mais moradias. Várias cidades da região vão ser contempladas, inclusive Franca. São 870 novas moradias. Você confere na reportagem aqui do JR 23. O governo de São Paulo anunciou um pacote robusto de ações em habitação, urbanismo e desenvolvimento territorial para todo o estado. Na região administrativa de Franca, 870 famílias serão beneficiadas com novas moradias. Além disso, 4 convênios do bairro Paulista foram assinados com os municípios para a realização de melhorias urbanas com vistas ao desenvolvimento sustentável. Os investimentos estaduais totalizam mais de 75,7 milhões de reais. Durante a agenda, o estado autorizou a construção de 370 novas moradias na região de Franca, totalizando investimentos de 70,3 milhões de reais e sendo contemplados 6 municípios: Aramina, 30 unidades, Buritizal, 30, Cristais Paulista, 30, Guará, 100, Morro Agudo, 150 e Restinga. O pacote contempla, ainda, convênios com 4 municípios da Franca por meio do programa Bairro Paulista, Cidades Sustentáveis, sendo investido pelo estado 2,4 milhões de reais. As prefeituras apresentaram proposta de intervenção urbana condizente com as diretrizes do caderno técnico que orienta o programa, possibilitando a formalização da parceria para ajustes finais nos projetos que vão levar à licitação de obras pelos municípios. Durante o evento, foi anunciado também que nos próximos dias serão abertas também as inscrições para o sorteio de 604 unidades viabilizadas via CCA e construção off-site em 2 cidades da região. Poderão se inscrever famílias das cidades de Franca, 150, Ituverava, 130, Orlândia, 100, Sales Oliveira, 44 e São Joaquim da Barra, 180. E o programa hoje é bastante informativo, trazendo informações que mexem com o seu dia a dia. Eu disse, que apesar do carnaval, muita gente trabalhando também nessa época de festa, nessa época de folia. Mas tem aí também os benefícios, mudanças que foram anunciadas no chamado Vale Alimentação. Essas mudanças anunciadas já entraram em vigor, mas continuam também dando o que falar. Muita discussão em relação a esse tema. Vamos entender e acompanhar a reportagem. O novo decreto ataca um custo que o consumidor não vê, mas sente no bolso: as taxas. Até então, as operadoras de cartões chegavam a cobrar, em média, mais de 5% de taxa dos restaurantes em cada refeição paga com o Vale. Agora, esse valor não pode passar de 3,6%. Outra mudança importante é no caixa. O dono do restaurante, que esperava até um mês para receber o dinheiro das vendas, agora vai ter o repasse garantido em no
máximo 15 dias. O que a gente via muito ao longo aí dos últimos anos era uma recusa de vários comerciantes em aceitar alguns determinados tipos de cartão de benefícios, justamente porque eles demoravam para receber, eles tinham descontos que, do ponto de vista deles, eram abusivos, o que tornava muitas vezes inviável esse tipo de venda. Para o trabalhador, a promessa é de mais liberdade. Os cartões vão passar a ser utilizados em qualquer maquininha, independentemente da bandeira. Além disso, as novas regras proíbem que as operadoras deem descontos para as empresas contratarem o serviço, o chamado rebate. A ideia é que o dinheiro do benefício seja usado 100% na alimentação, sem desvios. Mas a pergunta que todo mundo faz é se a comida vai ficar mais barata. O que a gente via antes eram muitos comerciantes entendendo que para você passar um determinado cartão de um determinado benefício num estabelecimento, ele tinha que pagar uma taxa mais elevada, ele demorava para receber. Então ele inflava o preço dele, cada vez que ele tinha que repassar um aumento de preços, ele levava um aumento de preços maior do que aquele que ele repassaria se ele não tivesse esses custos adicionais ou esses inconvenientes. Muito provavelmente o que a gente vai ver é que esses repasses que antes aconteciam em maior escala devem começar a acontecer numa escala um pouco menor. Apesar do início das regras, a transição ainda enfrenta os tribunais. Grandes operadoras do setor conseguiram liminares para evitar multas imediatas sobre as novas taxas e prazos. A associação que representa o setor critica a forma como a mudança foi imposta. O que a gente fala é do arranjo aberto, que é um perigo para a continuidade do programa, e os prazos curtos para a implementação. Prazos curtos, né, para a implementação. Quer dizer, o que eu quero dizer? 90 dias para você fazer uma alteração que mexe com 22 milhões de trabalhadores, né, e você mexe com quase 1 milhão de estabelecimentos comerciais, não é algo simples. Pausa rápida aqui no JR23 e na sequência vamos falar sobre o clima, para você que está ligado aqui na nossa programação. Gente, eu tô aqui para falar de um assunto muito importante. Falta de sangue. Você sabia que menos de 2% da população brasileira doa sangue regularmente? Pois é, nós precisamos tornar esse gesto de amor um hábito. Tem muita gente precisando e para cada pessoa que doa, outras 4 são beneficiadas. Faça a sua parte. Doe sangue. É rápido. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer? Mexer o doce pra não azedar? Bora pra riba, que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, sô, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Já estamos de volta no JR23, começo da semana, né? Claro, hora chuva, e mesmo com a chuva, né, tem também o calor. Um
clima bem típico do verão, né? Mesmo com tantas chuvas dos últimos dias, e aí a gente percebe que a temperatura continua um pouco elevada, aquela sensação também de muito calor. E é claro que nós temos aí números que foram divulgados recentes que apontam, né, dados em relação a essa oscilação climática e o calor recorde registrado no mês de janeiro. O primeiro mês do ano foi marcado pelo contraste entre a intensa onda de frio no hemisfério norte e o aumento da temperatura média do planeta. Mas nem mesmo as nevascas recordes na Europa e nos Estados Unidos foram suficientes para mudar o rumo do que tem sido o novo normal. A temperatura média global marcou 12,93 graus Celsius em janeiro. O valor está quase 1,5 grau acima do registrado na era pré-industrial, considerado o limite para evitar eventos extremos catastróficos. De acordo com os pesquisadores do Copérnicos, o maior aumento de temperatura foi registrado no Ártico, com destaque para a Groenlândia, que enfrenta um ritmo alarmante de degelo, trazendo com isso um ciclo perigoso. Gelo que derrete, nível do oceano que aumenta. Para termos uma ideia, se toda a camada de gelo da Groenlândia derretesse, teríamos um aumento de cerca de 7 metros no nível global do mar. E nós temos também aí as informações do Minuto JR, que também trata no programa de hoje com relação aos efeitos do clima pelo mundo. O ano de 2026 já começou com recorde de temperatura. O Observatório Europeu Copérnicos anunciou nesta terça-feira que o mês de janeiro está entre os 5 mais quentes já registrados. Em relatório, o Instituto afirma que o primeiro mês de 2026 teve uma temperatura média do ar na superfície de 12,95 graus Celsius, ou seja, 0,51 graus acima da média de janeiro do período 1991 até 2020. O mês foi apenas 0,28 graus Celsius menos quente do que janeiro de 2025, o mais quente já registrado. O Copérnicos aponta que o Hemisfério Sul registrou recorde de calor e incêndios em janeiro e mencionou exemplos como a Austrália, o Chile e a Patagônia. As temperaturas mais elevadas em relação à média foram registradas no Ártico, na Groenlândia, na América do Sul, no norte da África e na Antártica. Já no Hemisfério Norte, intensas ondas de frio foram registradas nas últimas semanas, especialmente na América do Norte, na Sibéria e na Europa. No continente europeu, o mês de janeiro foi o mais frio registrado desde 2010, com a temperatura média de menos 2,34 graus Celsius nas zonas terrestres. Mais uma pausa rapidinha aqui no JR23 e na sequência tem as informações do Mundo da Bola, o esporte é destaque. Carnaval ou não, tem esporte e informação para você. Minha terra tem basquete, tem história e tem chuá. As vozes daqui vibram como em nenhum outro lugar. O basquete mudou minha vida. No Brasil tem basquete, e ser basquete vai além do esporte. É acreditar que a bola vai cair, mesmo quando nada parece dar certo. O Brasil é gigante, diverso. A gente se reconhece no plural. Mas o que temos em comum? O brasileiro é o corre. A gente vai atrás, cria caminhos dentro do impossível, se adapta, faz festa enquanto se supera. Minha terra tem basquete. Tem basquete pra caramba. O brasileiro é criativo, inovador, autêntico, orgânico. A mudança de direção, o ritmo, o suor, a dança, a energia. A gente sua a camisa, a gente ganha, a gente perde, mas a gente brinca, se diverte, a gente dança, a gente vibra, a gente cai, levanta, dá o sangue e celebra as conquistas. Esse é o nosso jeito. Nossa terra, Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa terra tem basquete. Nossa terra tem basquete e aqui é meu lugar. André, é o seguinte, você abre a transmissão, fala teu texto, aí você já chama os repórteres de campo que eles vão te passar a escalação dos times, beleza? Beleza. Gente, tem como me dar só um pouquinho mais de retorno? Só um pouquinho.
O que é isso aqui? Novo Paulistão. Aí sim, hein? Hã? Não tem mais grupos? Os times se enfrentam todos dentro de cada pote, mas só enfrentam alguns times dos outros potes. Já sei. Fala, Kleber, tudo bem? Fala aí, André. Entendeu tudo, amigo? Não, entender eu entendi. Tem uma dúvida ou outra, sim, mas acho que o Luizinho pode ajudar a tirar essas dúvidas aí. Não pode, Luizinho? O que eu sei é o seguinte, que a gente vai ter todos os clássicos. Agora o resto... Rapaziada, eu acho que a gente vai precisar de um especialista. Já sei quem vai explicar pra gente. Calma, deixa comigo. O novo Paulistão está ainda mais emocionante. Todo jogo vale muito. A forma é inspirada na UEFA Champions League, só que é do jeitinho todo nosso. Esqueça os grupos, agora serão 4 potes e os times jogam dentro de cada pote. E contra alguns times dos outros potes. Contra quais times? Aí é sorteio, é claro! São 8 rodadas da primeira fase, e aí vão para os mata-matas os 8 primeiros colocados, independentemente do pote. O Paulistão é o maior campeonato do primeiro semestre do Brasil, sempre com inovações e transmissões que a gente ama. Emoção até o último chute, meu amigo. Ah, pelo jeito isso vai ser bom demais. Vai ser divertido, hein? Vai ser brabo. Sensacional, cara. Pô, sensacional, espetacular. É Paulistão, né? Inventando, inovando e acertando. Entendeu? Calma, confia. Afinal, só o Paulistão é Paulistão. Ai, 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 ui, ui, ui. Abre o olho, vem com a gente. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Pois é, já estamos de volta aqui no JE23, rodada muito importante desse finalzão de semana do Campeonato Paulista, alguns torcedores comemorando as classificações, outros lamentando, né, que ficaram pelo caminho do Campeonato Paulista, Paulistão que teve aí uma mudança em seu formato nesse ano de 2026, claro que a gente trouxe todos os detalhes para você aqui na tela da TV que mostra você. Tivemos também aí a atuação da Francana no final de semana, mas é como eu sempre digo, né? Não dá tempo muito de comemorar a vitória, de lamentar as derrotas, pois já tem rodada programada já pro finalzinho dessa semana. Uma semana um pouco diferente. Vamos conferir a próxima rodada do Campeonato Paulista da Série A3, todos os jogos movimentando a rodada, claro que vai afunilando aí, a Francana vai em busca de uma vaga na classificação. A abertura acontece na sexta-feira, 20, às 20 horas, com o duelo entre Paulista e SC São Bernardo. O confronto marca o início de uma sequência de jogos decisivos, especialmente para as equipes que tentam se firmar na parte de cima da classificação. No sábado, 21, a rodada ganha força com 6 partidas. Às 15 horas, Rio Preto enfrenta a União Suzano, enquanto Rio Branco encara o Catanduva no mesmo horário. Mais tarde, às 17 horas, União São João e Marília se enfrentam em confronto que promete equilíbrio. Às 18 horas, é a vez de União Barbarense receber o 15 de Jaú, duas equipes tradicionais que buscam regularidade na competição. Fechando o sábado, às 19 horas, Bandeirante e Francana medem forças em um jogo que pode mexer diretamente na tabela. A rodada se encerra no domingo, 22, com 2 jogos às 10 horas da manhã. Rio Claro enfrenta o Desportivo Brasil, enquanto Portuguesa Santista e Itapirense completam a sequência de confrontos.
Pois é, Campeonato Paulista agora vai ter aí os seus chamados jogos mata-mata e tem também o Brasileirão. O Brasileirão que vive aí um momento diferente em virtude porque é um ano que tem campeonato, tem Copa do Mundo. Aliás, amanhã nós vamos falar sobre detalhes da Copa do Mundo, preparação da seleção brasileira e tudo mais. Mas vamos falar do Campeonato Brasileiro, né, que começou mais cedo, junto com o Campeonato Paulista e já tem mais uma rodada prevista para dia 25, né, que tem aí já na quarta-feira da semana que vem, mas tem rodada importante já também do Brasileirão. Vamos conferir os jogos. A rodada começa ao meio-dia de quarta-feira, 25, com 2 jogos simultâneos. O Bahia recebe a Chapecoense, enquanto o Botafogo enfrenta o Vitória. No mesmo horário, o Flamengo encara o Mirassol, em confronto que coloca frente a frente tradição e equipe em ascensão na elite do futebol nacional. À noite, a programação segue intensa. Às 19 horas, o Red Bull Bragantino mede forças com o Atlético, em duelo que costuma ser marcado por intensidade e velocidade. No mesmo horário, o Remo recebe o Internacional, buscando fazer valer o mando de campo diante de um dos clubes mais tradicionais do país. Às 20 horas, Cruzeiro e Corinthians protagonizam um dos clássicos interestaduais mais aguardados da rodada, reunindo 2 torcidas numerosas e equipes que sempre entram em campo sob grande expectativa. Mais tarde, às 21h30, o Palmeiras enfrenta o Fluminense, em confronto direto entre postulantes às primeiras posições da tabela. No mesmo horário, Grêmio e Atlético Mineiro encerram a terça-feira com outro duelo de peso. A rodada será concluída na quinta-feira, 26. Às 19 horas, o Santos recebe o Vasco em confronto tradicional do futebol brasileiro. Fechando os jogos, às 20 horas, Coritiba e São Paulo se enfrentam em mais um embate que pode impactar diretamente a classificação. Chegamos ao final de mais uma edição do JR23, agradecendo imensamente a sua companhia, a sua audiência. Amanhã, terça-feira, carnaval, nós estamos aqui na tela da TV que mostra você. Fique ligado, obrigado pela companhia, pela audiência. Eu costumo dizer, audiência qualificada na tela da TV que mostra você. O sabor da fruta, direto da natureza. Frescor em cada gota, como deve ser. Mais que um suco, é Tingá. Chegou a hora de falar desse suco maravilhoso, suco Tingá para você. Esse suco Tingá que vem direto de Taquaritinga, meu amigo Eduardo Moutinho, ele está sendo distribuído em Franca pela Rubemix, que fica ali na rua São Paulo, mas você já encontra nos principais estabelecimentos. Supermercado Tiãozinho, por exemplo, já tem o suco Tingá. São vários sabores e 2 sabores em um suco só. Você tem, por exemplo, aquele suco delicioso, né, de maçã. Você encontra também a goiaba com maçã. É uma delícia o suco Tingá. Vários sabores para você. E a diferença do suco Tingá é que você encontra nele um percentual da fruta e da polpa muito mais interessante. Olha, você tem diferentes percentuais, mas, por exemplo, 33,4% de suco. É isso que é importante do suco Tingá, é o diferencial do suco Tingá para você. Ele direto para tua mesa, essa delícia de suco, para você saborear com vários sabores. Tem o sabor também de caju com maçã, tem o sabor também de laranja, o sabor de manga com maçã, de goiaba com maçã. São sabores deliciosos. Tem também para você esse pequenininho, claro, para você tomar no seu dia a dia aí. E tem o suco Tingá para você tomar em família, bem gostoso e delicioso. Vale a pena. Suco Tingá, a marca no ombro forte da Associação Atlética Francana. Suco Tingá, direto de Taquaritinga, para a cidade que calça o Brasil e o mundo. Experimentou essa delícia? Ainda não? Então vai experimentar, porque você não vai mudar e a sua saúde vai estar muito mais bem cuidada com suco Tingá na sua mesa. Para o seu almoço, café da manhã, jantar, em qualquer ocasião. Vale suco Tingá. O sabor da fruta, direto da natureza. Frescor em cada gota, como deve ser. Mais que um suco, é Tingá.